dia 13 de abril de 2025. Nós vamos dar início a um novo tema essa semana, que é Superando o Medo da Mudança, com o subtema Entendendo o Medo da Mudança. E quem vai trazer esse tema nesse primeiro dia é Juliana Marinato. Com você, minha cheirosa. Amém, bom dia, sejam todas bem-vindas. E que tema, né? E que tema. Superando o medo da mudança com o subtema Entendendo o Medo da Mudança, né? Eu acabei de citar aqui que eu passei 2 dias chorando por causa do medo de uma mudança, e o Senhor veio e manda ministrar sobre isso. Eu disse, amém, Jesus. É sobre isso, está tudo bem. Deus, ele cuida dos detalhes, né? O nosso versículo é 2 Timóteo 1,7, que diz o seguinte: Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, tá bom? Olha aí, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder e de amor e de equilíbrio. O equilíbrio faz toda a diferença, né? Amém, Juliana, é sobre isso. O medo da mudança é uma resposta natural ao desconhecido. Ele surge quando enfrentamos situações novas ou incertas, como mudança de carreira, relacionamentos ou estilo de vida. A Bíblia nos lembra que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Isso significa que em Cristo temos a capacidade de enfrentar o desconhecido com confiança. Superar o medo de mudança começa com autoconhecimento. Precisamos identificar as raízes desse medo, sejam elas a insegurança, o apego ao controle ou a falta de confiança em Deus. Quando entendemos nossas emoções, podemos trabalhar para transformá-las em fé e coragem. Então, gente, o novo sempre vai, o novo, o desconhecido, ele sempre vai gerar o medo, né? É uma resposta natural. Não é algo sobrenatural. Ai, a pessoa vai fazer uma mudança de trabalho, vai pedir as contas e não vai surgir o medo, né? Da insegurança, a incerteza. Isso é natural da gente, né? Só que a gente não pode continuar dessa forma, né? A gente tem que identificar o que realmente, né, está causando aquela situação na gente, aquele medo, e transformá-lo em fé, né? Porque como a própria palavra diz, Deus não nos deu, né, esse espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio, né? Então, todo dia vai aparecer uma situação desafiadora, né? Independente de qual área seja, seja no trabalho, seja na família. E é natural o medo, né? Agora a gente só não pode focar, né, no medo e superpotencializar o medo ao invés de pensar numa solução, né? Então, a gente tem que lançar a fé sobre os nossos medos, né? E sempre determinar que Deus, ele não nos deu um espírito de covardia. E é o que eu tenho feito desde quinta-feira, né? Quarta-feira, eu tenho lançado sobre o Senhor, né? Disse, Deus, é tu que me capacita, é tu que me direciona. Então, eu tenho que descansar e confiar em ti, a minha vida, o meu futuro, o que vai ser amanhã. Então, eu não tenho mais esse controle, né? Então, não existe coisa que te deixa mais em paz, mais leve do que confiar e descansar no Senhor, acreditar que o mais Ele fará, né? Então, é sobre isso. Eu estava refletindo, né, de como Deus tem tratado o meu coração, a minha mente desde quarta-feira, né, por conta de uma tomada de decisão justamente em relação ao trabalho, que eu estava com medo, né? E hoje me vem essa palavra, né, que Deus ele cuida de cada detalhe, né? Mas ele fortalece a nossa fé, mas primeiramente a gente tem que confiar nele, né? Entregar o controle a ele, né? Então, a Bíblia ela nos ensina, né, que esse medo ele não vem de Deus, né? Que Deus ele nos deu um espírito que nos capacita a enfrentar os desafios da vida com coragem, confiança, sabedoria.
A presença de Deus em nossas vidas nos dá poder para lidar com o desconhecido, amor para nos apoiar uns aos outros e equilíbrios para tomar decisões sábias, mesmo quando nos sentimos desorientados. É exatamente assim, né? O novo, eles nos deixa com medo, e para a gente tomar uma decisão com medo, o quanto é desafiador, né? Quantos questionamentos vêm na nossa mente, na nossa cabeça, principalmente em relação ao trabalho, né? A gente trabalha e a gente tem os nossos compromissos e a gente já pensa, meu Deus, como eu vou pagar, como eu vou honrar? E se eu continuar aqui, apesar das situações? E então, assim, gera muito questionamento, né, de como a gente vai fazer, mas a partir do momento que a gente descansa no Senhor, a leveza vem no nosso coração, né, que as coisas do Senhor, ela nos traz paz, nos traz leveza. Então, a partir do momento que a gente toma essa decisão baseada no que o Senhor tem para nossas vidas, na certeza de que o mais Ele fará, que a gente tem que fazer o natural e Ele faz o sobrenatural, tudo flui. Ele nos envia as pessoas certas para estarem com a gente, para ajudar a abrir a nossa mente, o nosso entendimento sobre a nossa real identidade, do que realmente nós somos, do que qual é o nosso propósito nessa terra, né? Então, isso faz toda a diferença na hora da nossa tomada de decisão, né? Ter amigas de oração que vão estar orando contigo e te dando essa clareza, né? Esse entendimento de que você pode sim mudar e que Deus ele vai prover, que Deus ele vai direcionar e que tá tudo bem, que não é o fim do mundo, né? Porque na hora de tomada de decisão a gente já vê, meu Deus, agora acabou, o que é que vai fazer? O que serei eu? Quem sou eu, né? Tipo assim, a gente fica realmente desorientado, né? Mas Deus, ele nele a gente pode todas as coisas, ele nos transforma, né? E superar o medo da mudança começa com a compreensão de que Deus já nos equipou. Contudo, o que precisamos para enfrentar os novos desafios da vida, quando reconhecemos que Deus está conosco, o medo se torna menor diante da sua grandeza e fidelidade. Nossa confiança não está em nós mesmos ou nas nossas habilidades, mas em sua força e suas promessas. Além disso, ao entendermos as raízes desse medo, podemos trabalhar para transformá-lo em fé e coragem. Então, mano, não tem outra receita, né? É descansar no Senhor, Ele que nos orienta, Ele que nos capacita, e diante dele o que é grande se torna pequeno e a gente consegue seguir com leveza, porque eu vou dizer uma coisa bem aqui, eu estou em paz, eu estou em calmaria. Em outros tempos, eu jamais tomaria uma decisão dessa de pedir as minhas contas, pedir um desligamento, né? Meu Deus, eu tenho compromissos seguindo depois de maio, né? Então, a partir do momento que a gente encerra um contrato, até a gente ensina. Olha, o meu pensamento era exatamente esse. O processo que você encerra um contrato de trabalho até você iniciar outro contrato vai ser no mínimo 40 dias, 50 dias que a gente vai ficar ali sem um salário fixo, né? Mas Deus colocou no meu coração para me descansar em relação a isso. E ele me mandou aquele versículo, né, que sobre os passarinhos, né? Os passarinhos, eles não se preocupam, né, com o dia de amanhã, o que vão comer, o que vão. Então, se Deus colocou isso no meu coração, é a certeza de que eu teria que tomar essa decisão pelas situações e que estava tudo bem, né? Que eu não deveria me preocupar com isso. E pela primeira vez na história da Juliana, que já está beirando os 40 anos, ela consegue pedir as contas e ficar em paz em relação a isso. Porque é muito desafiador, né? A gente fazer isso, a gente pensa em todo mundo, a gente pensa na empresa, a gente pensa nas pessoas que te indicaram, a gente pensa em tudo, menos na gente, né? Não, eu não vou fazer isso porque o fulano vai ficar chateado comigo, a ciclana não vai gostar. Então a gente sempre vai estar priorizando outras pessoas, outras situações e deixando a gente para depois, mas a partir do momento que a gente tem esse autoconhecimento, entende que a pessoa mais importante da nossa vida é a gente, que a gente tem que se priorizar, isso tudo é transformado. E esse medo ele vai se desfazendo, ele vai se desfarelando, e a cada dia vem a confirmação de que a gente tomou a decisão certa. Não existe coincidência nos planos de Deus,
E na própria palavra diz, né, que há um tempo para tudo, né? Então eu sei que esse tempo de encerrar esse ciclo chegou e tá tudo bem, né? Então Deus tem me fortalecido a minha mente, o meu coração e me deixado em paz em relação a essa decisão, né? Então a gente aqui no nosso estudo fala, né, que a gente precisa identificar esse medo, né? E a gente tem que perguntar para nós mesmos o que exatamente me assusta sobre essa mudança, né? O que eu tenho medo de perder ou de não ser capaz de controlar, né? Então, aí o nosso exemplo, gente. Se você tem medo de mudar de emprego, talvez o medo seja de falhar em um novo ambiente ou de não ser capaz de se adaptar. Reconhecer esse medo é o primeiro passo para superá-lo. Exatamente. Gente, Lúcia, tu não ri de mim, Lúcia. Então, assim, o medo de falhar ele é muito grande, principalmente quando a gente ouve, né, de outra pessoa, que isso seria um ponto que você está sujeita, né, no próximo passo. Então, mas quem me capacita é Deus, então isso não é verdade, tá tudo bem, vamos seguir para a próxima fase, né? Então a gente tem que ter esse entendimento e esse autoconhecimento, e é tão bom quando a gente está desorientado e tem alguém para te dizer, não, você lembra de onde você saiu? Você lembra de onde você está? Quem foi? Foi Deus, então tá tudo bem. Não vai ser agora que vai ser diferente, né? Então, a gente tem que orar, né? Pedir clareza e coragem para seguir, né? E antes de tudo, a confirmação de Deus, né? Que quando a gente está fazendo conforme a vontade de Deus para nossa vida, não tem como dar errado, não tem como ter um erro de percurso, né? A gente segue em paz, a gente segue tranquilo. Não que a vida vai ser um mar de maravilhas, vai ser o país da Alice, né? Não é sobre isso, né? Mas é ter a clareza de que a gente está no caminho certo, não importa quanto tempo a gente vai caminhar, né? Então a gente tira ali quantos anos foram no deserto? 40 anos, né? Foram 40 anos até a chegada da Terra Prometida, né? Então, não é porque Deus te deu uma promessa que ela já vai acontecer hoje, né? A gente também tem que ter esse entendimento, né? O tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes a gente pensa, não, Deus me prometeu, então eu vou meter o louco e daqui 2 dias o extraordinário vai estar acontecendo. Vai acontecer, mas não no nosso tempo. E é sobre isso e também está tudo bem, né? A gente também tem que ter essa leveza, essa calmaria em relação a isso, né? E a gente tem que transformar o medo em fé. A única forma da gente ir se libertando é isso, né? Que o futuro é incerto e a fé em Deus nos dá a força necessária para seguir. Ao invés de focar no medo, como eu já tinha falado antes, né? Olhe para Deus, que Ele pode fazer através dessa mudança, né? Então, Ele está conosco em cada passo do caminho e sua força é suficiente para superar qualquer desafio. Então, gente, à medida que a gente vai estreitando os laços de intimidade com o Senhor, buscando a sua palavra, tendo entendimento de quem Ele é e do que Ele pode, gente, a gente fica com uma fé inabalável, porque diz assim, eu tenho Deus, Deus é o meu Pai, Deus é o meu papai, independente das circunstâncias. Eu tenho um Deus que pode todas as coisas, mas sem Ele eu não sou nada. Então, gente, a gente vence o inabalável e, e a gente tem essa paz de espírito, de coração, de mente, sabe? É sobre isso. É viver em paz em meio à guerra, né, Lúcia? Como a gente sempre usa, é aquela famosa paz na guerra. O mundo tá desabando, tu não sabe qual vai ser o próximo passo, tu não sabe ainda onde tu vai colocar o teu pezinho. Tu tá aqui, levantou a perna e tu ainda não sabe onde tu vai pisar. Mas assim, é na certeza de que Deus está cuidando de tudo e que tá tudo bem, sem pânico, sem desespero e sem choro, né? Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então é sobre isso, né? E finalmente a gente tem que abraçar o novo, abraça a mudança com fé. Lembre-se de que Deus não nos chama a uma vida de medo ou de estagnação, toma Jesus, mas a uma vida de crescimento e transformação.
A mudança pode ser desconfortável no início, mas ela também traz novas oportunidades e bênçãos, né? Gente, Jesus, ele é maravilhoso, né? Então, como ele traz clareza para a nossa vida, como ele traz esses ensinamentos assim tão claros, tão de determinação, né? Esses dias eu ouvi o testemunho da Rose, né? Ela falando que após o divórcio, né? Ela passou por situações bem desafiadoras financeiramente falando, né? Porque foi uma renda a menos da casa dela. E que diante dos desafios, o filho dela ficava até preocupado, porque não via ela preocupada, né? Como ia resolver, como ia prover, e ela descansando no Senhor, né? Então foi desafiador, foi, mas ela passou em paz e conseguiu, já aí meio ano depois, né? Tudo fluindo, tudo se alinhando, né? E isso é a confiança no Senhor, né? Descansar. Adianta a gente se desesperar, chorar, rolar no chão, puxar os cabelos, não vai resolver. Mas essa é uma atitude como do ser humano, né? De se desesperar, de querer fazer alguma coisa, e às vezes a gente não tem o que fazer. É seguir em frente e descansar, perdão, que o mais ele fará, né? Então, gente, é isso, né? A chave para vencer o medo na mudança está em lembrar que Deus está no controle de tudo e que Ele nos dará tudo o que precisamos para enfrentar o que vier. Em Cristo podemos encontrar não apenas a força para mudar, mas também a alegria de saber que cada mudança faz parte do seu plano perfeito para nós. Gente do céu, que declaração de amor, Jesus! Olha, gente, eu vou repetir para vocês. Mas também a alegria de saber que cada mudança faz parte do seu plano perfeito para nós. O que isso significa? Que o que acontece na nossa vida não é coincidência, não é um desvio de rota. É exatamente o que tinha para nós, mas o que vai fazer a diferença é como nós vamos reagir aí. Será que a gente vai ficar no muro das lamentações se reclamando? A gente vai ficar segurando no gume de uma faca, se cortando e sangrando, mas vai se manter ali? Não, eu não vou sair daqui, não, vou me manter aqui. Ou a gente vai ser leve e confiar, Deus, é tu que tá no barco. Então toca o barco em meio à tempestade, e a escuridão, se a gente vê para onde está indo, como vai ser o amanhã. Então é sobre isso. E do que mais maravilhoso do que entregar a nossa confiança no Senhor, né? E saber que Ele está no controle de tudo. E que não seja da boca para fora, para impressionar, porque Deus ele conhece nossos pensamentos e o nosso coração. Então aqui a gente não tá para contar historinha com final feliz, né? Que nem sempre é um final que a gente espera, mas assim, na certeza que Deus está cuidando de tudo e que a nossa vida foi Ele que nos deu e que a gente tem que direcionar tudo para Ele, que tudo é para honra e glória do nome dele. E quando a gente tem esse entendimento, é maravilhoso. A calmaria vem, a paz vem e a gente se sente leve. E agora eu quero fazer com vocês uma oração. Gente, Deus está falando comigo desde a primeira linha desse estudo. Vamos lá. Senhor Deus, eu venho diante de Ti reconhecendo os medos que surgem em meu coração quando enfrento a incerteza da mudança. Sei que o medo é uma resposta natural, mas também sei que Tu não nos deste um espírito de covardia. Tu nos deste um espírito de poder, amor e equilíbrio. Senhor, ajuda-me a superar o medo da mudança, a confiar em Ti e abraçar os novos caminhos que Tu preparaste para mim. Dai-me clareza para entender o que me assusta e coragem para enfrentar desconhecido com fé. Ensina-me a confiar que em meio às mudanças Tu estás comigo, guiando-me e sustentando que eu possa viver com a clareza de que em Cristo a mudança é uma oportunidade de crescimento e bênção. Em nome de Jesus. Amém. Gente, que estudo perfeito, gente. Olha, é isso, gente. Então, agora eu abro espaço para quem quiser complementar com alguma coisa, alguma experiência vivida em que descansou no Senhor, ou algo que precisa fazer e está com medo dessa mudança.
Não tenha medo da mudança. Não tenha medo do desconhecido se Deus é contigo. Então é isso. Vamos lá, quero ouvir vocês. Enquanto o povo se organiza, eu quero trazer a minha experiência, né? Já compartilhei algumas vezes aqui, mas, assim, quando eu olho para trás, que eu vejo essa realização, gente, como eu vivi isso na prática, né? Como foi materializado tudo isso aí que a Ju está falando na minha vida em relação a essa formação que eu fiz, né? Quando. Só que tinha um detalhe, eu só me matriculei para fazer essa formação aí em São Paulo quando eu tive uma resposta do Senhor. O dinheiro estava guardado na matrícula na época, mas eu não tinha dado um sim. Se eu não vou, se o Senhor não confirmar isso no meu coração. E eu lembro que uma manhã eu vim aqui para o meu espaço e eu passei uma manhã de adoração, de, de descer mesmo na presença do Senhor, aquele momento que tu chora, que tu te conecta. E eu ouvi uma voz audível no meu ouvido. Você ainda vai ajudar muitas pessoas. E aquilo para mim foi a confirmação do Senhor para fazer aquela matrícula na época, né? Eu fiz, e para quem não conhece a história, eu me inscrevi para fazer a pós-graduação, tinha que enviar os cheques, eu fui para São Paulo, fiz o primeiro módulo, voltei, quando eu voltei tinha que mandar os cheques, eu mandei o cheque de manhã, 8 horas, quando foi 6 horas da tarde, fui demitida lá do meu emprego CLT, onde eu ministrava aula, né, na Fundação Esperança, lá no CEPES. E aí veio, né, aquele pensamento muito rápido, cara, tu tem 18 cheques para frente para vencer. Como é que tu vai fazer isso? Algumas viagens já tinha comprado passagem, tá? Comprava com 3, 4 meses antes a passagem. E mesmo assim, quando a minha mente tentava me distrair, tu não vai. Aquela coisa que a gente fica fazendo cálculo, né? Imaginando, eu me lembrava dessa palavra que o Senhor tinha me dado. Lá em junho, a demissão foi em outubro. E isso me fortaleceu até o final. E ele foi fiel. Gente, ele foi fiel. O Senhor proveu do jeito dele. O Senhor mandou cliente, o Senhor abriu vaga para me dar aula. Só que tem um detalhe também. Existe a sua parte, né, no processo. Eu não fiquei aqui em casa, deitada, esperando que o Senhor fizesse acontecer. Não. Eu me prontificava, eu vendia o que vendia Renaudê, vendia Mary Kay, o que surgia eu estava ali fazendo, entende? E isso fez diferença também. E eu paguei até o último cheque. Então, essas experiências, elas são, assim, particulares, peculiares, mas elas te trazem uma conexão com Deus que você não tem noção. Então, se o Senhor tem falado contigo a respeito de uma decisão que você tem adiado, mas Ele queira te entregar coisa melhor, coisas maiores, te elevar para um outro nível. Mas aonde você está, com o que você tem, não será possível. E, às vezes, eu vejo o ser humano igual uma criança. Quando ela tem um brinquedo, vou até fazer uma simulação aqui, ela está agarradinha com o brinquedo aqui, só que para poder ela pegar um outro brinquedo, ela tem que largar esse, porque a mão está ocupada. E aí, Papai do Céu manda uma opção, manda uma segunda sugestão, alguém traz o presente, mas você fica ali, parado. Eu acho que tem horas que ele faz assim, ó, larga, 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 e às vezes nem assim o ser humano quer largar aquele brinquedo, né? Só que se você não largar, você não vai experimentar o extraordinário. E nem a conexão sua com o Senhor, ela não vai ser aprimorada. Porque nós não somos trabalhados na nossa fé na beira de uma praia tomando um suco. Não é assim.
É no desafio, é no desafio. Porque é aquele momento que o teu natural encerrou, tudo que você podia fazer, você já fez. Agora é só o sobrenatural. Para que isso? Por que isso, Senhor? Porque o Senhor não entrega a glória dele para ninguém. Nós não podemos esquecer isso nunca. Nunca o Senhor não entrega a glória dele para ninguém. Significa o quê? Que ele vai sempre ter, conduzir tudo para ter um sobrenatural, necessitado sobrenatural, para que quando você se lembrar daquilo, você diga toda a honra e toda a glória ao Senhor. Não foi na minha força, não foi no meu braço, não foi no meu controle, porque foi isso que aconteceu comigo. Vocês acham, gente, que eu tinha isso? Uma pessoa, vou falar de valores aqui, uma pessoa demitida, sem, só com as vendas, alguma coisa ali, certa, incerta ainda, ele ia ter R$ 3.500 todo mês para pagar um cheque? Não teria, gente. Da força do meu braço, eu não teria. Que o Senhor proveu cada centavo, fora as viagens, né? Então, só honra e glória a Ele. Só toda honra e glória a Ele. E é assim que o Senhor trabalha nas nossas vidas. Mais alguém gostaria de contribuir? Eu acho que a Regina está querendo falar. Voltou teu microfone, amiga? Oi, oi. Voltou! Ô, Glória, tá vendo? É, como eu coloquei bem no começo da mensagem, né? O, já comecei a chorar só com o tema, porque essa questão da mudança é algo que pesa muito, né? Pega muito a gente. Esse medo do desconhecido, esse medo do que a gente vai enfrentar. E assim, são coisas que na ministração, acho que quinta-feira, né, fui eu que ministrei, eu até comentei isso, né? Que tem horas que dá vontade de largar tudo e voltar. Mas não é assim que as coisas funcionam, né? Tem horas que parece que o desespero bate e a gente fica, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? As coisas não estão fluindo, então, e graças a Deus, assim, estão fluindo, né? Mas nunca é do jeito que a gente quer. E como você acabou de falar, Deus não vai nos moldar, não vai nos fortalecer tomando água de coco, gente, na beira da praia. É justamente nos apertos que nós seremos mudados. E é muito desafiador, muito desafiador. Às vezes as pessoas dizem assim para mim: Nossa, você é louca, você vai sair. Porque quantas e quantas vezes as pessoas já perguntaram para mim: por que você não volta a morar em Santarém? Falei: porque não é direcionamento de Deus. Se Deus já tivesse me falado, Regina, volta para Santarém, eu já teria voltado. Apesar que eu sei que eu ia passar muito mal, porque eu sofro com calor de verdade, gente, não é frescura, não. Eu sofro muito. Aqui em São Paulo, quando está calor, eu sofro, imagina em Santarém. Mas, enfim, se Deus dissesse, ele ia prover um jeito de eu não passar mal. Ele não ia me levar para passar mal. Mas não é direcionamento. Isso não quer dizer que daqui a 1, 2, 3, 10 anos, sei lá, Deus não me diga, Regina, é hora de voltar. E eu não tenho problema nenhum com voltar ou ir para outro lugar. Não tenho esse problema. Graças a Deus eu não tenho esse problema. Mas, com certeza, o medo do desconhecido, o medo do que vai ser, isso daí ele toma qualquer ser humano. Por mais fortalecido que ele esteja em Deus, por mais que a gente procure buscar direcionamento de Deus, tá debaixo realmente daquilo que Deus quer para a nossa vida, gente, dá medo. Dá medo, isso daí entendeu? Então, assim, eu já venho passando por alguns processos desses de mudança há algum tempo. E segundo a minha irmã, que hoje não conseguiu entrar na live, eu acho que ela mandou uma mensagem que não caiu o link para ela, enfim. Eu ainda morava em Santarém, em 2019, eu acho, e ela me lembrou isso o ano passado.
que Deus já tinha liberado uma palavra na minha vida sobre uma determinada situação. E nem eu lembrava. Quando ela perguntou, você lembra da bicicleta e camiseta azul? Eu falei, é? Aí ela, não lembra? Aí ela recapitulou. Aí eu disse, entendi. Ou seja, ainda tem mais mudanças vindo aí. Quando vai chegar, não sei, mas está vindo. E a única coisa que eu peço para Deus, Deus, tira toda a escama dos meus olhos para que eu possa visualizar o momento que chegar.